Olá pessoal, estamos iniciando mais um papo da semana e pós-feriado, né? Na última semana nós não tivemos devido ao feriado o papo da semana, então hoje nós estamos aí de volta com mais uma edição do papo da semana. Já estava com saudade de vocês aqui e hoje nós vamos trazer uma entrevista muito legal, porque eu vou entrevistar, na verdade vou ter um bate-papo bem legal com uma pessoa que tem muito conhecimento mesmo, que é a Magali Magnus, né? É uma amiga, uma advogada, ela tem realmente muito a nos ensinar. Vai ser uma aula aqui com ela realmente, com a Magali. Bom, pessoal, nós estamos iniciando e na semana passada eu quero voltar num assunto. Normalmente nesse início do papo da semana eu faço um paralelo do que foi destaque na semana e no dia, né? Hoje o grande destaque do dia, sem dúvida, foi a prisão do Queiroz, né? Que foi o ex-assessor do Flávio Bolsonaro. Eu, como todo mundo conhece meus posicionamentos, quero que aqueles que praticaram qualquer tipo de corrupção realmente sejam punidos, né? Mas eu quero que se investigue, até porque, gente, o que nós vimos aí hoje pareceu que estava prendendo Bin Laden, né? Por todo o aparato que teve, transmissões, helicóptero, tudo isso paga com o nosso dinheiro, né? Helicóptero, tudo isso parecia que estava prendendo o cara foragido. E na verdade a ordem de prisão dele foi realizada ontem para ser preso hoje, né? Mas independente disso, gente, independente de ideologia, direita ou esquerda, todos aqueles que praticaram qualquer tipo de corrupção têm que ser punidos, né? A lei não pode ser só para um lado, né? Tem que ser para todos os lados. A lei tem que ser justa realmente para todos os lados. E é isso que a gente quer, que se apure e que punam aqueles culpados. Quero mandar um abraço pro Felipe, pro Ângelo, que já está aqui nos acompanhando, a Vitória, Caroline, todos aqueles que estão nos acompanhando. O Felipe, inclusive, está nos acompanhando e me fez lembrar de um fato. O Felipe, ele corre, né? Ele pratica corrida, assim como eu também. E ele me falou de uma questão, pediu até para a gente poder tocar nesse assunto, que eu acho que é muito interessante, porque alguma iluminação na beira-rio aqui de Tubarão estava com dificuldade, né? Tava muito escura a beira-rio, pelo que ele verificou, tem várias lâmpadas queimadas. Ele falou, toca nesse assunto e realmente é interessante tocar nesse assunto porque hoje tem muita gente praticando corrida, né? Aumentou muito o número de pessoas praticando corrida, as pessoas vão praticar corrida pós-trabalho à noite, né? Então, fica o recado para que se corrija isso, arrume as iluminações aí da beira-rio, para que realmente possa ter as pessoas mais tranquilidade para poder praticar corrida. Outra questão, como eu falei na semana passada, nós não tivemos o papo da semana, e outra questão que aconteceu foi a questão ali do julgamento de um vereador aqui da cidade, né? Eu quero primeiramente me solidarizar com aqueles mais de 500 alunos aí que foram prejudicados, né? Que acabaram ganhando diploma falso numa faculdade aqui de Tubarão. Me solidarizar com eles, porque eu acho que o que falta no nosso país como um todo, né? Seja na parte política, de modo geral. Falta as pessoas se colocarem no lugar das outras, né? E aí eu fiz um exercício, fiquei me colocando no lugar da pessoa que estudou por 4 anos, que saiu de casa, voltou para casa tarde, porque teve que ir direto do trabalho para estudar, pegou chuva, pegou frio, 4 anos na luta e quando depois de 4 anos foi pegar o diploma e viu que não tinha validade. Então, lamentável, eu me coloco no lugar dessas pessoas e me solidarizo com todos aqueles realmente que foram prejudicados, né? Isso falta no nosso país, falta se colocar no lugar das pessoas. E tem uma expressão que eu utilizo e que agora eu não vou utilizar mais, né? Que muita gente utiliza. Pô, tinha que ser o brasileiro para fazer isso. Poxa, o povo brasileiro, se a gente parar pra pensar, é um povo que sofre pra caramba. Sofre pra caramba. Por quê? Nesse momento de pandemia, por exemplo, momento de união de todos, de realmente fazer a coisa acontecer. A gente sabe que a saúde do nosso país não é de boa qualidade, né? Então realmente era o momento de se fazer algo acontecer e se reclamou muito, a gente ouviu muito falar que lá na China construíram um hospital em 2 semanas. Como é que aqui demora tanto? Porque é muito burocrático. Vocês vejam bem, tiraram uma das burocracias. Burocracia, veja como é necessária essa burocracia. Tiraram essa burocracia da questão dos contratos, né? De fazer a licitação, se passou sem licitação e o que a gente viu? Vários casos de corrupção.
né, praticados por agentes públicos aí pelo Brasil inteiro, né? Então, pô, até nem nesse momento de realmente que as pessoas estão sofrendo, estão precisando de uma saúde pelo menos digna para elas poderem realmente, a gente poder enfrentar esse coronavírus, nós vimos que não, né? Os interesses particulares se sobrepõem sobre os interesses da população, né? Enquanto os políticos não prestarem atenção e não entender que eles têm que servir e não ser servidos, realmente nós vamos continuar nessa situação, lamentavelmente. Bom, pessoal, então nós vamos ver se a nossa convidada já pode nos atender. Vamos ver se a gente consegue falar com a nossa convidada. Conseguir nos atender para a gente começar esse bate-papo bem legal com a Magali Magnus, né? Magali Magnus. Abraço para a Célia, que está me dando um oi aqui para a gente. Boa noite, Magali. Boa noite, Samuel. Boa noite, pessoal. Dá para me escutar certinho? Estou te ouvindo muito bem. Tá me ouvindo bem? Tá, tô te ouvindo bem. Aí também tá tudo certo? Tudo ótimo. Primeiramente, eu quero te agradecer por aceitar participar do Papo da Semana. Você é a primeira mulher que eu estou entrevistando aqui no Papo da Semana, com muita honra, porque realmente... Sério, Samuel? Primeira mulher com muita honra, porque você tem muito conteúdo para passar para a gente. Eu te admiro muito, você é uma pessoa que tem realmente muito conteúdo. A gente tem que conversar com pessoas que tenham conteúdo, que tenham realmente algo de bom para passar para a gente, para poder aprender. Eu estou aqui para aprender e acho que todos que estão aqui nos acompanhando também. Eu quero te agradecer realmente por ter aceitado esse convite. Que bom, eu fiquei até emocionada com as palavras. E que bom e que honra ser a primeira mulher a participar do programa. Bem legal mesmo. Espero que agora, as próximas vezes, tenham mais mulheres para participar, né? Que eu abri a porta para as outras participarem. Muito obrigada pelos elogios. Imagina, a gente está aqui para aprender juntos. Tu é uma pessoa também de muito conhecimento para passar para todos. Exato. Então, assim, Magali, para a gente começar esse bate-papo, e a proposta seria falar um pouco de tudo isso que está acontecendo com relação ao Supremo, né? Nós estamos vendo aí nos últimos anos que está se discutindo muito uma questão, um possível ativismo judicial, né? Isso é algo que se coloca até por parte de algumas pessoas que estão contra ou realmente são contra as ideias dos ministros do Supremo, né? Isso nós vimos na mídia em geral, esse tipo de discussão. O que você acha? Porque a gente, claro, tem que ter um meio termo, né? Nem tanto um lado, nem tanto o outro. Mas Isso. o que você acha com relação a isso? Então, Samuel, eu acho que primeiramente, né, falar em ativismo judicial, né? O que seria o ativismo judicial? Eu até separei brevemente e até nas pessoas, né, que estão assistindo a gente saber o que é. E ela se caracteriza quando um juiz ele considera, ele interpreta a Constituição Federal no sentido de garantir os direitos que todo mundo tem. Resumidamente, a Constituição Federal tem o artigo 5º, que é o maior de todos os artigos, e esse artigo, entre muitas outras coisas, ele elenca as garantias fundamentais dos brasileiros. Saúde, educação, enfim. E aí, e mais outros direitos sociais. Quando o Estado, né, ou a União, enfim, ela não supre esse direito, né, e essa que a gente tem, os juízes e até muitas vezes os ministros, eles têm autonomia de aí sim, esse seria o ativismo judicial, de fazer valer a Constituição Federal, né? Porque muitas vezes é uma questão muito, você estava falando da burocracia no Brasil, muito burocrático, o judiciário acaba demorando muito, muitas vezes a pessoa tem direito a uma medicação, enfim, e acaba, se a gente esperar um trâmite, digamos assim, normal, vai longe. Então, os juízes muitas vezes sim têm, né, esse seria o ativismo judicial. Com relação ao que se é certo ou não, a opinião, é o que você falou, é o contrapeso da balança, né? Eu vou te dar minha opinião particular. Se for para garantir, né, todos os direitos dos brasileiros que estão elencados na Constituição Federal, e tudo que for benéfico para a sociedade, para
enfim, para facilitar e para garantir pelo menos o mínimo de dignidade de uma pessoa viver, sim, eu concordo com o ativismo judicial, tá? Porque tem muitos casos que realmente é necessário. Só porque em contrapartida a gente sabe que existe muitos excessos no Brasil, também de juízes, de ministros, e aí a gente tem que contrapor, né? Porque eu acho que excesso, quando o direito da gente tem que ser balanceado, né? Acho que tu não pode nem subir e nem descer. Tu tem que ser nivelado para todos. A partir do momento que tu vai num excesso, a coisa já começa a complicar. Aí seria um fio da meada que tem que ser estudado, né? Só para complementar também, nesses direitos fundamentais e nesse ativismo judicial, muitas vezes o Estado e a União, enfim, eles clamam, como a gente fala, pela cláusula de reserva do possível. O que seria a cláusula de reserva do possível? Muitas vezes a gente entra com uma ação para garantir esse direito fundamental e eles argumentam de que o município não pode, ou é muito excessivo, tem alguma medicação que o valor é excessivo. Então, o próprio STF, eles já demonstraram e eles decidiram que só pode ser usado essa cláusula de reserva quando o Estado, o município, enfim, eles comprovarem a indisponibilidade e realmente que aquilo é muito excessivo e que eles não tenham dinheiro em caixa ou que eles não possam garantir aquele direito. Então, é um argumento do Estado, digamos assim, que pode cair por terra. Não existe esse fato, entendeu? Entendi. E aí se entra em outra questão também, que aí puxa o fio da linha e vai entrando em várias questões, né? É o que eu falei, o fio da linha. Exatamente. E outra questão, o que que é? Essa discussão que se tem com relação à escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, a escolha é por indicação do presidente da República, né? E o que acontece? Nós vemos que os presidentes os presidentes da República, que estão ocupando naquele momento o cargo, o que eles acontecem? Indicando alguém, né? Não deveria, estava indicando alguém que se aproxime, que seja mais próximo da sua ideologia. O que não deveria acontecer, porque a justiça não tem que ter ideologia, né? Não é direito ou esquerda, justiça é justiça para todos, né? Deus uma democracia. E aí se tem uma discussão. Para Procurador-Geral da República, tem a questão da lista tripla, né? Que é a possibilidade, os indicativos ali dos procuradores elegem 3, o presidente tem a possibilidade ou não de escolher um desses 3. O Bolsonaro não escolheu nenhum desses 3, apesar desse indicativo dos procuradores, né? Pergunto para você, você concorda com essa forma de escolha dos ministros do Supremo? Você acha que teria que ser feito realmente algo mais técnico? Ou realmente é mais democrático a escolha pelo presidente? Então, eu particularmente não concordo, né, que o presidente escolha um ministro, até porque também para o pessoal de casa entender, o presidente escolhe e passa pela aprovação do Senado, né? Maioria aprovando, a pessoa vira ministro. Claro que eles têm ali as exigências, ter boa índole, conhecimento técnico, enfim. Mas eu não concordo. Não concordo por quê? O presidente da República, como você falou, ele veio de um partido, ele é partidário, né? E você muito bem colocou, a justiça, ela não pode ser partidária, né? Ela é totalmente apartidária. Por quê? Não pode ser nem direita nem de esquerda, porque o que pra gente de direita é bom, o da esquerda não é bom. E pra gente que não, nós somos da direita ou da esquerda não é bom, enfim. Né? Então, é como dizem, Jesus Cristo não agradou ninguém, né? Enfim. Mas a justiça, ela tem que ser neutra, sim. Porque ela vai julgar todos os casos e para não acontecer os fatos que a gente vem vivenciando do país agora, não pode ser mesmo. Eu, no meu ponto de vista particular, não deveria. Um juiz
E principalmente o ministro do STF tem que ser totalmente apartidário, ele tem que ser neutro. A justiça, eu não sei se é o pessoal de casa, enfim, a gente sempre tem a Tênis, ela tá vendada, ela tá com uma espada na mão e tem a balança. A balança é o contratempo, é a balança ali, é o equilíbrio do direito, a justiça é cega, né? Mas tem que ter a justiça, tem que ter o pulso firme. Então, assim, eu acho que esse era o ponto que deveria ocorrer no país, né? A justiça é para todos. E a gente está vendo que isso não acontece. Perfeito. E aí nós temos que elencar o porquê que isso não acontece. E aí nós começamos a ver o histórico dos ministros que foram indicados e hoje ocupam a Suprema Corte do nosso país. Nós precisamos puxar o histórico deles. Todos, ou a grande maioria, tem fortes ligações com ou agentes políticos, né, partidos políticos, ou realmente os políticos em si. Ou realmente os políticos em si. Deu um probleminha aí? Deu um problema técnico. Nunca coou essa criatura. Bem, agora ele resolveu dizer que ele também não concorda com isso. Porque vocês sabem que o meu cachorro, eu já levei ele no programa Direito na TV, tá? E ele ficou super comportado. E agora ele resolveu dar o ar da graça dele. Desculpa, Samuel. Faz o teu jabá. Que hora, o dia e o horário que passa o Direito na TV? Vamos colocar isso no meio do programa. O Direito na TV, ele passa às quartas-feiras, 11h30, só porque com a pandemia, enfim, ele acabou tendo, a Unisul TV teve os horários alterados, enfim, não está tendo gravações, agora que vai ser retomada as gravações, mas infelizmente eu vou dar um tempinho das gravações, porque eu não posso mais participar das gravações, né? Então, mas vamos ver como é que vai se dar a continuidade disso. Com relação ali, voltando ao que você estava falando, eu tenho o nome, né, dos 11 ministros, que são José Celso de Mello Filho, Marco Aurélio Mendes de Faria Mello, Gilmar Ferreira Mendes, Henrique Lewandowski, a Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e o Alexandre de Moraes. E aí entra naquela situação que você estava falando, né? Você estava dizendo que foi feito um levantamento de todos eles e você pode completar, porque acho que você estudou até melhor que eu, né? Na verdade, vários tiveram algum tipo de ligação. Por exemplo, Gilmar Mendes é um dos ministros que acabou até aparecendo em um grampo telefônico numa investigação de um governador, salvo engano, da Amazônia. Do Amazonas. Mas nós temos 3 exemplos aqui para elencar. Um deles é o Alexandre de Moraes, que realmente é um ministro que está muito em alto o nome dele, né, muito divulgado na mídia, devido às últimas atitudes tomadas com relação ao inquérito das fake news. Né? Mas tem ele que tem uma ligação com o PSDB, ele foi secretário de Segurança de São Paulo, posteriormente filiado também no PSDB. Teve a questão do Ricardo Lewandowski, também com fortes ligações ao PT, e também o Dias Toffoli, que chegou até ser assessor parlamentar de um dos deputados, ex-deputados do PT, e até então também advogado do partido por um longo tempo. Né? Então, você acha realmente que isenção esses ministros podem ter num julgamento, por exemplo, de um partido que ele foi criado? A resposta é óbvia, né? Infelizmente, a resposta é óbvia. Eu não vejo parcialidade nem justiça nenhuma nisso. Porque, por mais que ele diga, eu fui no passado, eu acho que a essência nunca muda. Eu acredito que um ministro, uma das condições para um ministro, de repente, até de se ver rever a Constituição Federal, né, enfim, seria ser totalmente apartidário, nunca ter filiação nenhuma, nunca ter se envolvido com nada político. Enfim, não poderia de forma alguma, porque isso acaba afetando. Eu tenho a minha opinião, o meu foro íntimo sobre política. Você tem, um outro tem. Isso vai acabar refletindo em decisões judiciais. Fora que eu não estou nem levando a questão da índole, né, da má índole ou da boa índole da pessoa, mas a gente vê que muitas vezes interfere muito, e assim, ó, não é uma simples decisão,
é um julgamento que afeta todo um país, é uma situação bem complicada, Samuel. Infelizmente, eu fico bem triste. A gente que é assim, eu sou advogada, nós estudamos, né, a Constituição, enfim, as leis. A gente muitas vezes vê, parece ser rasgado tudo isso e ter aquele ego e aquela disputa de poderes, infelizmente. Concordo plenamente com você e realmente é lamentável porque a gente espera realmente, como eu te falei, que a justiça não tem ideologias, não tem lado, né? Quando a gente vê isso acontecer, a gente fica realmente indignado. Eu que não sou da área de direito, indignado, mas você que realmente é da área de direito, tem a questão aí do dia a dia, realmente vive disso, convive com isso, realmente é lamentável ver que isso aconteça, né? Só para dizer também que o Papo da Semana ele vai estar no Facebook, posteriormente também com a entrevista nossa completa para quem quiser nos acompanhar. Só completando, desculpa, Samuel, só eu acho bem interessante completar ali a situação de que da nossa vivência do dia a dia, não só minha, como os outros advogados, muitas vezes os clientes, enfim, eles perguntam, mas eu vi que com um fulano, com o presidente, aconteceu isso, então comigo também é assim? Infelizmente não. A gente não tem a isonomia, né? Que seria, para mim, ter igual a todos os outros. A gente não consegue ver isso. Então, para nós profissionais, é difícil até de explicar uma coisa que, na verdade, não tem explicação. Exatamente. E aí, no contraponto disso, né, seguindo essa linha também, nós estamos vendo um inquérito aí que é realmente está chamando muita atenção e dividindo opiniões, que é o inquérito da questão das fake news, né? Que foi feito ali, quem está comandando é o Alexandre Moraes, está fazendo esse inquérito. Aconteceram várias ações, a semana de prisões, de busca e apreensão. Eu queria saber de você, o que você acha dessa questão? Você acha realmente que esse inquérito, e é uma discussão que se levantou, de que ele pode ou não ferir a liberdade, né? Porque parece, para algumas pessoas, que esse inquérito foi feito para quem critica o Supremo ser censurado, né? Pelo menos todos aqueles que estão sendo ou presos ou tendo realmente uma investigação em cima são pessoas realmente que têm um pensamento de direita, pensamento a favor do Bolsonaro e tem algum tipo de crítica ao Supremo. O que você acha com relação a isso? Você acha que tem esse lado de perseguição? Particularmente, eu acho que tem. Particularmente. E assim, o que mostra, né, porque esse inquérito foi aberto ano passado, se eu não estou enganada, em setembro do ano passado, eu acho que é isso, né? E aí ele teria um prazo para acabar. E simplesmente do nada o Alexandre Moraes disse, não, vamos prorrogar por mais 6 meses, né? E aí se levanta muito questionamentos. Isso que eu estou falando também é posicionamento do Ministério Público Federal, de defensorias, enfim, uma série de situações que está acontecendo dentro dessa investigação toda, desse inquérito. E eu separei algumas coisas assim, ó. Uma das perguntas, tudo para reflexão, para a gente ver se realmente é certo ou não. Quando o inquérito foi aberto e qual era o objetivo do inquérito? E aí entra nessa história, prorroga, não prorroga, o que é o objetivo, o que não é o objetivo. Por que em vez de... Aí o Toffoli foi lá e nomeou simplesmente o relator, o Alexandre Moraes. E aí a gente se pergunta, por que em vez de sortear, que seria que ser um sorteio para ver qual ministro ia cair de relator, ele simplesmente nomeia o Alexandre de Moraes? E por que... Isso, e por que essa abertura de inquérito foi tão questionada? Justamente por isso, pelo Ministério Público questionar bem esse levantamento, já começando o porquê que foi direcionado para um ministro e não colocado no sorteio. O que a investigação já concluiu? Qual a relação do inquérito com a censura da revista Cruzoé e o antagonista? Né? Então é o que tu colocou lá no início. Será que esse inquérito é justamente para pegar, digamos assim, quem que critica o Supremo? Porque assim, Samuel, uma opinião muito particular minha, eu acho que sim, fake news é uma coisa que tem que ser punida. Ninguém está dizendo que todo mundo pode ficar falando horrores, enfim, desrespeitando.
Meu Deus, esse cachorro hoje tá... Peraí. Bem, peraí, Samuel, peraí. Tranquilo. Enquanto a Magali foi cuidar do seu cachorro, já a gente já continua com esse assunto com relação às fake news e com relação a esse inquérito de fake news. Olha a pessoa, tem que tirar o cachorro da sala é pra moer, né? Então, voltando, ninguém... Samuel, desculpa tu estar vermelho. Eu já tô acostumada com essas coisas. Então, assim, voltando. Se não tiver essas emoções, não tem graça as lives, é isso. Se é pra criança tá passando, o cachorro tá coando, live é isso daí. Então, assim, é para dar emoção. E, assim, voltando ao que a gente falou, eu não sou contra, eu acho muito pelo contrário. Eu acho que tu não pode simplesmente chegar e jogar na rede social, porque o ministro FDP, nós vamos matar tua família, bababá. Não, isso não pode acontecer de forma alguma. Que tinha muitas dessas mensagens que sim, tinha, né? Esses conteúdos, assim, bem problemáticos de ameaça à família do ministro. Nossa, isso eu acho deplorável. Mas, assim, tem muitas coisas que, como eu falei ali, da revista Cruzoé, o antagonista, muitas vezes eles expressam essa opinião como essa nossa conversa. Eu estou expondo a minha opinião, dizendo que eu acho que não pode, né, não deveria ser indicado por presidente, enfim, mas de forma nenhuma há o desrespeito. A gente está comentando o que pode se acontecer ou não, enfim. E aí está o problema, né? E o que a gente observou muitas vezes é assim, ó, se você parar para pensar quem foram as pessoas investigadas desse inquérito, foram basicamente todas as pessoas que estavam apoiando o Bolsonaro, né? Então, daí tu já começa a ver alguma aplicação. Se cria essa questão de dúvida. Porque, como você falou, fake news não tem ideologia. Fake news tem fake news praticada por pessoas de direita e de esquerda. Por que todos aqueles que estão sendo investigados, estão tendo suas vidas investigadas, são pessoas que têm algum tipo de ligação com o presidente Bolsonaro? É isso que deixa essa investigação com um ar de perseguição. Então, é isso que eu ia chegar. Aí todas as pessoas que estão sendo investigadas, elas apoiam Bolsonaro publicamente. Segundo, tem alguns deputados também investigados. Eu tinha a lista, pena que eu não tirei. Todos os deputados são do PSL investigados. Todos, só do PSL, não tinha outro deputado. Então, assim, daí a gente já começa a tirar, né, todas essas conclusões. E é aí que eu entro nessa questão de o que se fala ou não desse inquérito da fake news. Eu acho que tem, como eu falei ali, tem que ter um objetivo. Se fosse um objetivo, estão ameaçando, como eu relatei ali, enfim, nossa, eu acho perfeitamente, mas é aquilo que você complementou. A ameaça vem só das pessoas, entendeu? Eu acredito que não. Acho que a gente vive, nós somos milhares de brasileiros. Será que ninguém da esquerda, na época que nós tínhamos o governo de esquerda, ninguém questionava o Supremo? Entendeu? Por que só agora resolveram dizer que se critica o Supremo e fazer esse inquérito todo? Ô Magali, eu quero só pedir um momento para ti agora, só para a gente parar um pouco o assunto, porque eu recebi uma informação agora, uma informação preocupante, e a gente está aqui realmente para desejar vibrações, que eu acabei de receber a informação que o jornalista Milton Alves sofreu um infarto, agora há pouco ele vai ser submetido a um cateterismo agora, informação que chega. Eu quero desejar boas vibrações ao jornalista Milton Alves. É um momento realmente que está sendo analisado. As informações, elas vêm, a gente tem que ter muito cuidado quando das informações para ter responsabilidade. A informação que se tem é que o jornalista Milton Alves sofreu um infarto, notícia da fonte do Extra, está sendo divulgado, amplamente divulgado agora. Então, só para desejar ampla melhora para o jornalista Milton Alves, nós acompanhamos aí sempre o Notícias da Cidade, então quero deixar aqui o meu sentimento de melhora para o jornalista Milton Alves, que tudo
que não passe de um susto, que ele tenha uma ampla melhora dentro dos jornalistas que estão altos. Não, faço a minha, suas palavras, Samuel. É, fiquei também bem surpresa, né? E espero, e vai ser só um susto e ele já vai sair dessa. Isso aí. Mas voltando para essa questão, acho que as colocações que você fez foram muito pertinentes, porque é o que se levanta, e aí dá o argumento, Magali, para as pessoas realmente questionar essa. Pô, nós temos que ter isenção, tem que ser, a justiça tem que ser cega, como você falou, que é o símbolo da justiça, que é o equilíbrio e os olhos vendados, a justiça tem que ser cega. A justiça realmente está sendo cega? Os ministros estão representando, né? Essa é a grande pergunta, eles estão representando, estão fazendo bem o papel, o que, ao ver de muita gente, não, né? Samuel, nessa colocação que você falou, foi muito bem que eu lembrei agora, que dos questionamentos desse inquérito é justamente isso, se eles estão fazendo o papel, né, de imparcialidade. E aí, o grande questionamento está no simples fato de que esse inquérito, ele tramita segredo de justiça. E aí, o que está sendo muito levantado é que muitas vezes, a grande maioria das vezes, os advogados dos indiciados, enfim, dos investigados, não estão tendo acesso às peças que teriam que ter. Todo advogado, isso é uma prerrogativa do advogado. Na verdade, a prerrogativa não é do advogado, a prerrogativa é do cliente, porque muitas vezes ele diz, mas o advogado tem direito disso, tem advogado. Não, o advogado, ele tem essa prerrogativa para garantir o direito do cliente. Então, eu, Magali, como advogada do Samuel, eu tenho direito a algumas coisas para garantir que você está sendo bem assistido, eu preciso ter disponibilidade, acesso a tudo. E não está acontecendo isso, parece, no inquérito da fake news. Os ministros estão vedando muito. Aí a gente já começa também lá em cima, tem que vir né? A ordem, digamos assim, vem de cima, mas dentro da coerência. Uhum. Exato. E aí, Magali, os ministros supremos estão lá para realmente dar a interpretação correta, teoricamente, para a Constituição, certo? No momento de instabilidade, eles estão lá para trazer estabilidade, né? E o que a gente viu acontecer nos últimos anos? Deixa eu pegar minha cola e ler o artigo 5º, a parte do artigo 5º da Constituição. Tu vai ler todo o artigo 5º da Constituição? Não. Senão eu vou dormir um pouquinho e volto. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado, sentença penal condenatória, certo? O que aconteceu? Em 2016, teve uma mudança de entendimento, uma jurisprudência para que quem fosse julgado na segunda instância, um colegiado, né, um colegiado, já poderia começar a iniciar o cumprimento de pena. Certo? O que aconteceu? Ano passado se mudou de novo esse entendimento, só no trânsito julgado. Na minha concepção, aí aqui nós temos que falar realmente algo técnico e não algo para o povo, para a galera, porque aí o povo vai pensar, a pessoa tinha que estar presa realmente lá, tá errado. Não, errado, na verdade, se a gente for seguir a Constituição, tem que ser o trânsito julgado. Por mais que nós queiramos que fosse já na segunda instância, tem que seguir o trânsito julgado. A não ser que tenha uma PEC, alguém apresente uma PEC e altere a Constituição. Isso. Essa instabilidade foram os próprios ministros, que são lá para fazer justamente o contrário, né? Então, o quão prejudicial é esse movimento, movimentações que eles fazem, nesse caso, um exemplo claro disso, né, Magali? Então, primeiro de tudo, dificultar a nossa vida como advogado, porque não é fácil no dia a dia tu lidar com esse tipo de questionamentos, né? E aí, muitas vezes, solta, não solta, né? Deixa preso, vai solto. Isso acaba realmente criando uma instabilidade sem fim e uma dificuldade muito grande. Eu acho que, assim, lá no início da nossa conversa, os ministros têm que garantir que a Constituição esteja cumprida. Ponto. Então, que garanta e que não fique nessa estabilidade toda, nessa diz que me disse, uma hora é isso, uma hora é aquilo, vamos mudar, não vamos mudar, vamos fazer. Hoje eu acordei com vontade de ser a prisão em segunda instância.
Não, mas amanhã vamos decidir que vai ser no trânsito julgado. Poxa vida, não tem país que aguente isso, sinceridade, é complicado. Então, é lamentável, teria que ser. E outra coisa que me fez, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas isso é culpa do advogado, porque o advogado que essa instabilidade é do advogado, às vezes não são os advogados que fazem as leis. A gente só é cumpridor das leis. Exatamente. Então, quem fez as leis é que vocês colocam lá em cima. Então, vocês olhem que vocês coloquem lá em cima para depois não dizerem, os advogados eles só cumprem o que está na Constituição, no Código Penal, no Código Civil, blá, 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 blá. Nós cumprimos. Muitas coisas eu não concordo com algumas leis, mas eu tenho que ser cumpridoras. Eu acho que é isso que os ministros tinham que fazer. Ah, se não concorda, é como você disse, uma PEC, mas que mude. Agora, se eu não concordo com uma lei, eu vou dizer, ah, não, eu não concordo, eu vou fazer como eu quero. Então, o direito perde totalmente o fundamento. Uhum. Exato, exato. Magali, papo ótimo aqui com você, realmente um papo que a gente pôde entender um pouco de tudo isso que está acontecendo, todas essas movimentações. Eu acho que estamos evoluindo. Há anos atrás, a população não sabia nem os nomes dos ministros. Você falou os nomes dos ministros, mas se você aleatoriamente pegasse um nome e perguntasse quem é Dias Toffoli, certamente aquele que não tem realmente curso superior, a população mesmo, que acorda cedo, vai trabalhar, que realmente guerreira, vai saber que o Dias Toffoli é o ministro supremo. Isso já é uma evolução, porque muitas vezes as coisas aconteciam porque as pessoas realmente não acompanhavam ou não se tinha tanto acesso. Agora, com a internet, nós estamos tendo muito acesso, e aí eu acho que cabe aos ministros supremos se adaptar a essa nova realidade de que eles não estão realmente acima do bem e do mal, né? Porque muitas vezes parece de que eles são os reis acima de qualquer crítica, e não é isso. Ninguém está acima de críticas, eles estão sendo avaliados sim pela opinião pública. E ao que parece, pela opinião pública, não é muito boa para eles a aprovação, não. Por mais que tenham pesquisas aí que digam que eles têm uma reprovação de apenas 30%, ainda eu acho que apenas, eu acho que a reprovação deles é muito mais alta que isso. Se eles não pararem de causar instabilidade e começar a trazer estabilidade, realmente a opinião vai ficar lá embaixo. E aí tem que parar para pensar, é melhor perseguir quem nos critica ou se fazer uma autocrítica e começar a fazer o que eles têm que fazer? Essa é a grande questão. Perfeitamente, concordo. É isso aí. Eu acho que eles têm que trazer estabilidade para o país e não essa estabilidade toda, não deixando todo mundo aqui por baixo a ver navios. Muitos juízes ficam eu disse de advogado que é a minha vivência, mas conheço juízes que vivem também uma situação complicada, muitas vezes, para julgar. E assim, você falou tudo. E o que eu acredito que você falou da população desconhecer o nome, enfim, os 11 ministros, realmente é verdade. E uma opinião particular, eu acredito que o pessoal está tão desacreditado com a política, e quando a gente se fala em política, se fala em artimanha, falcatrua, enfim, aí tem os ministros que são colocados por um presidente da República, e daí a gente já começa a ver assunto daqui, e no jornal é outra coisa, e aí como que a população realmente vai acreditar numa política? Então, assim, tem que ser revisto, a política tem que ser revista, né? Esse nosso país, sim, tem jeito, mas assim, tudo tem que ser revisto. E infelizmente as pessoas vão ter que enxergar quem realmente a gente tem que colocar lá em cima. Por isso que eu disse, não são os advogados que fazem as leis. Olhem quem que a gente, né, escolhe, que tenha conhecimentos técnicos, que sejam pessoas, né, que tu olhe e diz realmente, não, eu acredito que essa pessoa ela tem um conhecimento técnico para fazer um bom trabalho, enfim. Eu acho que as pessoas têm que começar a ver isso para depois. Não, agora vamos mudar essa política, vamos mudar, eu vou continuar, porque a política ela é muito importante na vida de todo mundo. A política rege
toda uma sociedade. Então, as pessoas, política, falcatrua, e não é, a política rege toda uma sociedade. A gente precisa ter uma política séria. É só isso que a gente tem que passar, eu acho, para frente. E quando a gente não se interessa por política, a gente fica fadado a ser governado por quem se interessa. E se quem se Exatamente. interessar não tem boa índole, não tem bom caráter, aí acontece isso. Acontecem vários esquemas, como eu estava falando, na saúde, em um momento que se deveria ter união, um momento que deveria ter todos unidos para o combate ao coronavírus, nós vemos pessoas, agentes públicos, agentes políticos, se aproveitando da situação de não ter que assinar tratos ditatórios para praticar corrupção. Enquanto isso continuar acontecendo, aí não é que ser brasileiro, não. O povo brasileiro ainda acorda cedo, vai trabalhar, apesar desses políticos. Apesar desses políticos, ainda o povo vai lá e acredita, tem fé, tem esperança de um momento melhor. Né? Essa é a realidade. Por isso que eu complemento toda essa tua fala. A gente vai lá, a gente acorda cedo, a gente batalha. Nós temos, hoje em dia, tudo. Se fosse antigamente, eu concordava, a gente não tinha acesso a nada disso, as pessoas eram muito... Hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso a um celular, tem acesso à internet. Nós conseguimos, a gente consegue ter acesso ao mundo. Por que nós não vamos parar para pensar e vou dizer, não, realmente está falhando aqui, nós podemos mudar isso. Essa pessoa está fazendo isso daqui, eu acho que eu não estou gostando, vou pensar de forma diferente. Sabe, rever isso, ver a política com os bons olhos, porque todos precisam de política. Então a gente tem que ver com bons olhos, mas temos que, não, nós vamos começar a ver com bons olhos, vamos pensar em pessoas com bons olhos para colocar lá dentro. Porque não adianta dizer, vou colocar, é tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco, qualquer um tá bom, daí a gente nunca vai conseguir sair do que a gente tá. Exatamente. Magali, te agradeço imensamente por ter disponibilizado esse tempo para realmente nos falar um pouco sobre o direito, sobre tudo isso que está acontecendo, com esse seu olhar muito técnico, sem muito conhecimento em tudo isso. Então, realmente te agradeço imensamente, foi um prazer te ter aqui no Papo da Semana. As portas estarão sempre abertas, sempre à disposição para quando quiser vir novamente, estamos aqui. Quero sim, eu quero participar outras vezes, adorei. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em saber aqui contigo que eu fui a primeira mulher a participar. Me convidando, estou aí para falar dos assuntos, enfim, que eu seja apta a falar. Obrigado, Magali. Um grande abraço. Tá bom? Obrigada também. Tchau pro pessoal. Muito obrigada também para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Isso aí, pessoal. Nós tivemos a Magali aqui conosco, dando uma aula para a gente de direito aqui no Papo da Semana. Né? Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, participando do Papo da Semana. Eu quero falar novamente dessa informação preocupante que eu recebi. Eu não faço parte da comunicação, mas eu sou um ouvinte dele. Então, eu quero aqui, para quem não acompanhou, dizer que eu recebo a informação que o jornalista Milton Alves, da Rádio Cidade, sofreu um infarto. Hoje essa informação ela foi confirmada pela Rádio Cidade, né, e foi divulgada, eu estou aqui com a fonte do extra.sc, essa informação de que realmente o jornalista Milton Alves, apresentador do Notícias da Cidade, sofreu um infarto hoje e passará por um cateterismo amanhã. Essa é a informação do jornal Extra. Tá? Então, repetindo, o jornalista Milton Alves, informação do jornal do Extra, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com as informações para não acabar divulgando algo que não é real, né? Mas a informação do Extra é de que o jornalista Milton Alves, da Rádio Cidade, sofreu um infarto na manhã desta quinta-feira durante a apresentação do programa Notícias da Cidade. A informação foi confirmada pela emissora em mensagem enviada a um grupo de ouvintes. Segundo o texto, um primeiro eletrocardiograma descartou o infarto, porém, o segundo exame de enzimas acusou o mal. Milton irá passar por um cateterismo na manhã desta sexta-feira para então saber quais procedimentos serão adotados. Ainda segundo a nota, seu quadro é instável. Então, eu quero desejar aqui mais uma vez ampla melhora para o jornalista Milton Alves. Eu sou ouvinte, eu acompanho todos os dias
na Rádio Cidade. Então, desejo melhor que tudo isso passe logo, que ele possa retornar o mais breve possível às suas funções. Tá, pessoal? Voltando à questão que nós estávamos levantando do Papo da Semana, foi um programa bem legal com a Magali, no qual nós pudemos entender tudo isso que está acontecendo um pouco, né? Porque realmente as coisas vão acontecendo. Eu costumo dizer para as pessoas, pessoal, que nós vamos ficar para a história. A nossa geração vai ficar para a história. Nossos filhos, nossos netos vão estudar tudo isso que nós estamos acontecendo e vão dizer: meu Deus, que época que vocês viveram, que época de loucura. Política aqui no Brasil parece House of Cards. Era a série House of Cards, ficção, mas a realidade aqui é comparada à ficção, né? Então, tudo isso que nós estamos vivendo serão coisas que, não sei se as pessoas estão percebendo, mas nós ficaremos para a história, realmente, dos nossos filhos, dos nossos netos. Eles vão estudar o momento de pandemia, em que havia uma crise política, uma crise da saúde. Então, realmente serão estamos vendo um momento de aprendizagem, né? Muito aprendizado. Pessoal, quero agradecer a todos que ficaram até agora conosco nos acompanhando. Nós vamos ter essa entrevista posteriormente postada no Facebook Samuel, né? No Papo da Semana Samuel, Papo da Semana Samuel Fabre. Estará a entrevista completa com a Magali. Tudo isso que nós acompanhamos hoje estará disponível para você. Certo, pessoal? Voltamos na próxima quinta, às 8 horas da noite, com mais uma edição do Papo da Semana. E lembrando que, durante a semana, agora nós temos também o Papo da Semana Histórias, né? Que a gente vai postar ali no Facebook. Mas no Facebook, vou trazer depois, posteriormente, aqui no Instagram também, que é um Papo da Semana mais curto, com alguma história realmente de exemplo de pessoas que fizeram a diferença em suas posições. Tá, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.